canal, aqui é o Gladiador, espero que todos estejam bem. A reflexão de hoje que eu quero fazer com vocês, ela é um assunto muito propagado na machosfera, que é a questão da Matrix, sair da Matrix, né? E eu lembro que na minha vida em específico isso começou, depois foi se espalhando, né? Mas na minha vida em específico, a ideia de Matrix, ela começa lá nos primeiros grupos que eu fiz parte da Real, na época do Doutrinador, do Silvio, o canal do Búfalo e tal, alguns fóruns que eu participava. Eu confesso que nessa época, eu era bem atuante nessa questão da Real e eu conheci a Real através de uma desilusão amorosa e na época um amigo, que eu já não tenho mais contato com ele, me indicou, mandou pesquisar no Google e tal. E eu lembro que eu me interessei muito pela questão da Matrix, né? Sair da Matrix e tal, que a Matrix era aquela ideia de ilusão, tudo mais. E a reflexão que eu trago aqui hoje é sobre algumas Matrix que nós temos na vida e que dificilmente nós conseguimos nos desapegar dela. Começa já essa reflexão com o fato de que, pelo que eu vejo, né, hoje em dia eu estou de férias no meu serviço, servidor público e tal, e aí eu gosto muito de ficar vendo, tiro algumas horas, umas 2 horas do meu dia, para relaxar assim, né, e fico vendo alguns canais da machosfera e geralmente eu me foco muito nos comentários. E eu lembro de uma vez no canal do Epifania, se não me engano, que ele fez uma enquete que ele perguntava sobre se não houvesse as leis misândricas, se os caras teriam vontade de casar e ter filho. E a grande maioria da galera que participou da enquete respondeu que sim. E aí naquela hora que eu estava vendo esta enquete, eu me lembrei dessa questão da Matrix e tal, e aí eu comecei a fazer uma espécie de uma meditação na época sobre essa questão, porque o cara acha que as relações entre homem e mulher hoje no Brasil, né, e eu só posso falar do Brasil porque eu moro no Brasil, e os caras acham que as relações entre homem e mulher no Brasil, elas estão estragadas por causa das leis misândricas. Sendo que são vários motivos que tem, né? A lei, dentre os motivos que hoje não compensa se relacionar, a lei talvez seja o último motivo. A grande questão é que, como dizia o Trunks do futuro lá, no Trunks do futuro, os estímulos que a mulher tem hoje para ser promíscua e ser infiel são grandes. Aliás, os estímulos e a recompensa. Só um exemplo aqui, antigamente quando a mulher traiu o marido, ela era mal vista, ela era mal falada, ela era segregada da sociedade. Hoje é bem capaz de o cara descobrir que é corno e a família do cara querer bater no cara porque a culpa é dele ainda, porque ele não deu atenção, ele não deu carinho e todo esse blá blá blá. A mulher sempre é a vítima. E aí eu comecei a perceber que mesmo o cara estando dentro do contexto das ideias, né? Do homem seguindo o seu próprio caminho, né? No contexto do MGTOW, eu percebi que os caras ainda viviam na Matrix. Eles estavam ali assistindo vídeos, interagindo com a galera, mas mesmo assim ainda tinha a Matrix daquela ideia do amor romântico, de construir uma família, construir um filho e tal. Sendo que hoje em dia, o mundo que você vive tornou as relações entre homens e mulheres inviáveis. E assim, a exemplo do canal do Tangas do Futuro, esse canal aqui tenta não ter juízo de valor, né? Então assim, se você quer acreditar ainda na princesinha da Disney, se você quer acreditar em amor eterno, é um direito seu, mas assim, isso não impede o canal de fazer uma análise de que você está na Matrix. Mas a ideia principal desse vídeo não é nem tanto falar da questão da Matrix amorosa, né? Da Matrix. E eu lembro que quando eu estava nos primórdios lá nos primórdios dos canais da Real, eu lembro que se falava muito das Matrix religiosa, da Matrix política, da Matrix econômica e tal. Inclusive se falava também da questão, né, de que naquela época a galera já levantava a bandeira de que no Brasil a política era uma Matrix profunda, que esquerda e direita era tudo do mesmo saco. E hoje, né, já fiz muito rodeio aqui, eu quero abordar aqui duas Matrix que eu particularmente acreditei muito nessa vida e que demorei muito tempo para me libertar delas, né? A primeira é que ela, talvez, na minha opinião, seja uma das mais fortes, que você cresce, né, cara? E que você se recusa a acreditar, que é aquela de que ninguém se importa com você.
Só que assim, o problema dessa colocação é que quando você fala que as pessoas não se importam com você, as pessoas entendem que as pessoas querem o seu mal. Não, não é isso. Eu tenho certeza que de todos que estão ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo, né, ouvindo esse áudio, eu tenho certeza que se vocês têm muitas pessoas na vida de vocês que querem o bem de vocês. Não tenho dúvida disso. Agora, sinto muito, ninguém se importa com você. Inclusive, eu dou um exemplo muito interessante relacionado a isso. Pega uma pessoa, né, e coloca ela no sofá da sua sala e coloca ela para assistir uma reportagem da África, da fome na África. E aí você mostra lá as crianças passando fome, o urubu querendo pegar a criança que está morrendo de fome já, está quase falecendo de fome, e está lá o urubu já quase próximo para comer o cadáver dela. E aí eu tenho certeza absoluta de que qualquer pessoa que você colocar para assistir esse programa, que mostra lá a fome na África, a miséria na África, ela vai se compadecer, ela vai ficar triste, algumas vão até chorar e tal. E aí você pergunta assim, aí eu te digo, mas ok, elas não se importam com isso. Se elas realmente, quem se importa com algo, faz algo. Então, por exemplo, aquela pessoa que chegou na sua casa, assistiu o vídeo da fome na África, se ela realmente se importasse com a fome na África, assim que ela saísse da sua casa, que ela viu um vídeo sobre a África, ela iria na internet e ela iria achar alguma ONG séria que trabalha na África e ela ia doar lá, sei lá, 10, 20 reais por mês para a ONG, que para o salário dela não faria diferença. Mas por que ela não faz isso? Porque ela não se importa. E aí que vem a questão que foi a grande matrix que eu acreditei a vida inteira. Ninguém se importa com você. Ninguém tá nem aí com você, cara. Talvez essa seja a lição mais dura que você tem que aprender na vida. Ninguém está nem aí para você. E se você não levantar a sua bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito, já era. Você vai padecer pela rua aí, ninguém, cara, ninguém tá nem aí por você, ninguém, absolutamente ninguém. É você por você. E isso gera, cara, vamos colocar assim, isso gera dentro de você um impacto muito grande, porque a vida inteira você é condicionado pela matrix política, né, social, quer dizer, você é condicionado a ter essa ilusão de que as pessoas se importam com você e tal. Não, elas não se importam, velho. Elas não estão nem aí por você. Na maioria das vezes, né, que você estiver passando por um problema, a maioria das pessoas que forem falar para você alguma palavra de conforto é por hipocrisia. E eu lembro disso quando eu ia algumas vezes em alguns velórios, né, de pessoas próximas da família, e eu via lá a hipocrisia. Pessoas que falavam mal do morto, pessoas que até mesmo deviam para o morto, pessoas que fizeram mal para o morto e depois estavam lá consolando a família, depois estavam lá consolando a família do falecido tal, demonstrando aquela grande compaixão, aquela pura hipocrisia. E para mim foi muito difícil ter esse entendimento de que ninguém está nem aí por você. Uma outra questão, né, dentro da Matrix também, que eu demorei muito, mas muito mesmo para entender, e talvez isso seja uma coisa muito simples, até mesmo idiota, mas eu confesso que na minha vida foi muito difícil me desvincular disso, que é aquela ideia que nós temos de, vamos colocar assim, né, eu chamaria da ideia de aposentadoria. Eu lembro que quando eu fui servir o exército em 2002, há 20 anos atrás, sou velho, e eu lembro que eu fui servir o exército, e eu lembro que quando eu fui escolhido, quando eu fui selecionado para servir o exército, eu saí de lá com a seguinte coisa na cabeça, né? A seguinte ideia na cabeça: eu vou servir o exército, e quando eu sair do exército, eu vou arrumar um emprego, eu vou arrumar uma mulher, vou casar e vou sossegar. E aí o tempo passou, né? Diversos fatores aconteceram, graças a Deus eu não casei. E de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, eu comecei a cultivar uma ideia de ser fisiculturista, né? Então eu passei a amar o meio maromba, a musculação e tal. E é engraçado que foi a musculação, a maromba, que me fez perceber que não existe sossegar. Que a única hora na vida que eu vou sossegar é quando eu morrer. E que a vida é uma guerra constante, né? Você vai ter momentos de descanso, mas não de sossego. Então, eu sempre dou esse exemplo, assim, brincando com a galera, que eu adoro domingo, porque é o único dia na semana que eu não treino. Geralmente eu faço 2 treinos por dia e no domingo é o dia que eu não treino. E aí eu fico em casa descansando, me preparando para segunda-feira. Ou seja, eu não estou sossegado, né? Eu não sosseguei, eu apenas tirei uma folga para recomeçar no outro dia.
E a vida, ela é mais ou menos assim. Aliás, mais ou menos não. Eu diria que a vida é literalmente assim. Você vai estipular um objetivo, e aí você vai conquistar esse objetivo. Você vai ter um período de folga, que esse período de folga é aquilo que nós chamamos de aproveitar a sua conquista para depois almejar outras coisas. E não tem sossego. Você nunca vai ter sossego. Você vai ter sossego quando morrer. Só que tem um porém, né, um pequeno detalhe. Quando eu falo para vocês que vocês não vão ter sossego, eu não estou aqui dizendo que você não possa ter paz, né? Eu mesmo, apesar da rotina turbulenta que eu tenho, tá correndo atrás de investimento, aonde ganhar dinheiro, aonde investir meu dinheiro, como melhorar meu físico, né? Treinando pesado, dieta restrita e tal. Mesmo assim, em meio a toda essa turbulência, eu tenho paz, eu tenho a maior parte do tempo, né? Tem hora evidente que tem horas que eu me altero, que eu fico nervoso por causa dos hormônios, por causa da dieta, enfim. Mas eu tenho paz o tempo todo. Agora, eu fico feliz em poder compartilhar aqui que eu me libertei da ideia de que um dia eu iria sossegar. E hoje eu entendo que não. Eu não vou sossegar nunca. O único dia que eu vou sossegar é o dia que eu morrer. O dia que eu bater as botas e Deus quiser me levar. E aí sim, aí eu vou sossegar. Até lá é guerra constante. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né? Curta, compartilhe e comenta aí. Um grande abraço.